Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gabriele de Biologia e hoje a gente vai ter mais uma videoaula, né? Nós vamos começar nessa e nas próximas semanas a falar sobre bioquímica, que é um assunto bastante recorrente no Enem, né? Em provas de vestibulares, por isso é um assunto bem importante. E nessa aula a gente vai estar falando especialmente sobre a água. Bem, gente, mas antes de falar da água, eu vou falar um pouco sobre a bioquímica. O que é a bioquímica, que é que a gente estuda, né, dentro dessa partezinha da biologia. Pelo nome já dá para ter uma noção, tá? Bio, lembrando que quer dizer vida, né? E química é uma disciplina que vocês já estão vendo com um professor diferente, né? E vocês já devem ter percebido lá que o que a gente estuda em química, a gente estuda a composição de tudo que existe, das coisas, tá? E como no caso da bioquímica, bio é vida, então a gente vai estudar o quê? Os constituintes dos seres vivos, ou seja, de que os seres vivos são formados, tá? Aí na aula passada eu também falei para vocês que existem 118 tipos de átomos, né, que está lá na tabela periódica, a gente chama de elementos químicos, e que desses 118, esses 6 aqui são os mais importantes para os seres vivos, que é o nitrogênio, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o P, que quer dizer fósforo, e o S, que quer dizer enxofre, né? Então, desses 6 elementos químicos, eles são os mais importantes para formar o corpo dos seres vivos, tá? Mas existem também outros elementos químicos em quantidade muito pequena. Esses 6 aqui, só eles vão formar 98% do corpo dos seres vivos. Os outros 2% vai estar distribuído outros tipos de átomos, mas é muito pouquinha a quantidade em relação a esses, né? E até algum tempo atrás, acreditava-se que todos os seres vivos tinham que ter necessariamente todos esses 6 tipos de átomos. Mas, né, foi descoberto, a NASA ficou super empolgada com essa descoberta, é uma bactéria que não tem o P, no caso, não tem o fósforo, tá? Então, ela tem nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre, mas não tem fósforo. No lugar do fósforo, ela tem arsênio. E arsênio é um tipo de átomo, né, um elemento químico que é tóxico. Então, ela consegue sobreviver em condições tóxicas, inclusive sem ter fósforo, né? Então, isso foi bem importante. Foi uma notícia, né, da ciência que empolgou bastante a NASA. Eles ficaram super felizes com essa descoberta, porque ela aponta para a possibilidade de existência de vida extraterrestre, né? Já que lá fora, em os planetas, as condições químicas são diferentes, né? Então, dá para ter vida em condições químicas bem diferentes das nossas, tá? Essa bactéria, essa aqui, né? Essa aqui é a bactéria, se chama Halomonadacia GFAJ1. E não se assuste, gente, eu não vou pedir para vocês decorar isso, que eu sei que é absurdo. É um nome bem difícil, tá? E ela foi descoberta justamente nesse lago, que é o Lago Mono, na Califórnia. Parece bem bonito, e é muito bonito, tá, esse lago, mas é muito perigoso. Ninguém é louco de nadar aqui, porque, como eu falei, ele tem arsênio, e arsênio é tóxico. Então, é bem perigoso para muitos seres vivos o contato com esse lago. Bem, gente, mas como que os átomos, né, esses átomos que eu já falei e outros também, estão dentro do corpo dos seres vivos, né? Eles não estão de qualquer jeito, eles estão muito bem organizados, né? E é justamente para isso que a gente estuda bioquímica, para entender como é essa organização dos átomos, né, e moléculas no nosso corpo. Então, primeiro, isso é um assunto de química, eu vou só pincelar aqui para vocês entenderem melhor quando vocês virem isso mais para frente, tá? Então, os átomos, a princípio, eles podem estar de dois jeitos no corpo dos seres vivos. Eles podem estar isolados, tá? Um átomo só, ou podem juntar dois ou mais e formar moléculas, tá? Isolados, normalmente eles estão no que a gente chama de íon, tá? Íon é um átomo, pode ser um pouco mais, tá? Mas aqui vamos focar em um, que ele tem carga, tá? Ele pode ser tanto carregado positivamente, né, como negativamente. Aqui eu botei dois, os dois são positivos, né? Mas existem átomos carregados negativamente, né? Existem vários tipos. E vocês vão ver, né, quando for estudando, que às vezes vai aparecer esses símbolos com um símbolo de mais ou de menos. Pode ser 2 mais, 3 mais, ou menos, 2 menos, 3 menos, tá? Isso significa que eles estão carregados. No nosso corpo, por exemplo, a gente tem o íon sódio, que todo mundo ouve falar que tem que comer pouco sódio, tá?
Mas a gente precisa ter sódio no nosso corpo, ele é super importante. E dentro do nosso corpo, né, ele vai estar nessa forma de Na+, tá certo? Só para vocês entenderem, tá, gente? Depois em química, vocês vão entender isso melhor, que eu só tô dando uma pincelada. E também, né, como eu já falei, eles podem formar moléculas, como é o caso aqui da molécula da água, que é uma molécula pequenininha, né, só tem 3 átomos. Ou formar moléculas enormes, tá? Tão grandes que a gente chama de macromoléculas, como é o caso aqui dessa molécula de DNA, tá? A gente vai estudar isso mais pra frente. Aqui é só um pedacinho do DNA e cada bolinhazinha dessas pequenininhas que vocês estão vendo aí é um átomo, tá? Então, aqui é um pedacinho, já dá pra ver que tem umas centenas de átomos. Então, numa molécula inteira de DNA, a gente vai ter milhares de átomos, né? Então, podemos ter moléculas enormes ou moléculas pequenininhas. Seja na forma de íons, né, ou moléculas, estas substâncias são componentes químicos das células, né? E para facilitar o estudo, nós dividimos esses componentes químicos em 2 grupos, os componentes inorgânicos e os componentes orgânicos. Os inorgânicos são representados pela água e os sais minerais, tá? E tanto a água quanto os sais minerais, eles existem naturalmente no ambiente, né? A gente encontra a água, sais minerais, no solo, água até no ar mesmo, a gente tem uma proporção alta de água. Então, eles existem naturalmente no ambiente, mas eles também existem dentro do nosso corpo, tá certo? A água é uma molécula e, no caso dos sais minerais, vão ser íons, tá? Principalmente íons. Já os componentes orgânicos, né, são representados pelos carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Eles não existem naturalmente no ambiente, tá? Esses componentes aqui, eles são produzidos pelos seres vivos, né? E são encontrados dentro das suas células, tá? Ou no meio extracelular, no caso dos multicelulares. Mas esses componentes aqui, eles não vão ser encontrados naturalmente no ambiente, tá? Então, se não existisse vida, não existiria esses componentes. Eles têm características próprias, tá? Características químicas que a gente vai estudar nas próximas semanas, tá certo? E vocês já devem ter ouvido falar de alguns desses componentes, né? Os carboidratos, eu imagino, as proteínas, vitaminas são nomes comuns para vocês, porque as nutricionistas falam sobre isso, né? Esses componentes são encontrados, né? Estão presentes nas células, nos seres vivos, né? E, obviamente, vão fazer parte dos nossos alimentos que a gente come, porque a gente se alimenta de outros seres vivos, né? A não ser que a gente vai comer uma pedra, solo, já vi gente que come solo, né? E aí, no caso, não vai ter, tá certo? Mas se a gente se alimentar de coisas normais, a gente vai ingerir esses alimentos. E vocês vão ver cada um deles direitinho nas nossas próximas aulas. Bem, gente, isso aqui é só mais para fazer um lembrete, porque até mesmo na biologia, a palavrinha orgânicos, né, aqui orgânico, ela pode ter 2 significados diferentes que podem confundir vocês, tá certo? Tudo isso que a gente aprendeu aqui, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, eles são componentes químicos orgânicos, são substâncias orgânicas, tá? E eles até estão presentes nos alimentos, né? São presentes nos seres vivos, né? Como os seres vivos se alimentam de outros seres vivos, então a gente acaba se alimentando, né, desses componentes orgânicos, tá certo? Mas quando a gente fala de alimentos orgânicos, tá? A gente está falando de alimentos que são produzidos, né? Eles são produzidos sem que sejam usados fertilizantes químicos, sem que sejam usados agrotóxicos, né? E sem usar também alimentos transgênicos, tá certo? Então, um pouco diferente os conceitos, tá? E pode aparecer isso, por exemplo, como prova do Enem. Então, substâncias orgânicas são substâncias que estão presentes nos seres vivos, tá? E alimentos orgânicos são qualquer tipo de alimento que foi produzido de uma forma especial, sem que use agrotóxico, fertilizante químico, nem seja um alimento transgênico, tá certo, gente? Então, qualquer alimento, não importando se é orgânico ou se não é orgânico, né, que a maioria geralmente não é orgânico,
quase tudo que a gente come não é orgânico, ele vai ter esses componentes aqui, que a gente estuda em bioquímica como substâncias orgânicas, tá certo? A não ser que a gente coma uma pedra, coma solo, né? Todos os alimentos que a gente come, qualquer alimento que a gente coma, vai ter essas substâncias orgânicas, tá certo? Bem, gente, a gente vai começar então falando sobre a água, tá? A água, sempre que a gente fala em bioquímica, é a primeira substância que é estudada por causa da grande importância dela para a existência da vida, existência e manutenção da vida. Tanto que a molécula de água, né, está aqui representada, ela é considerada a molécula da vida, tá? E assim, gente, para mostrar um pouco a importância, quando os cientistas, alguns deles têm essa curiosidade de ver se existe vida fora da Terra, então quando eles procuram vida fora da Terra, a primeira coisa que eles procuram é tentar ver se há indícios de existência de água no planeta, tá? Por quê? Porque sem água, todos os cientistas acreditam que não tem como existir vida. Há uma necessidade muito grande da água, de uma moléculazinha exatamente desse jeito, como é a molécula da água, para que haja existência de vida, tá? E, assim, considerando as células, né, quando a gente estuda aqui bioquímica, a gente em grande parte vai considerar as células, tá? Então, a água vai ser a substância que vai existir em maior quantidade, ou seja, a substância mais abundante no interior das células. Mas é claro que a quantidade de água nos seres vivos vai depender de alguns fatores, tá? Eu coloquei aqui os 3 que geralmente são estudados e às vezes cai em questões de vestibular, Enem, que são a idade, o metabolismo e a espécie. Começando aqui pela idade, aqui eu coloquei uma foto de um recém-nascido e da senhora que é considerada a mulher mais velha do mundo, né? Com 118 anos, é só olhar aqui para eles que dá para perceber facilmente que o recém-nascido tem uma quantidade muito maior de água, tá? Por volta de 80% do corpo dele é formado por água. Já uma pessoa muito velhinha, isso cai muito, né? Então, no caso, uma pessoa bem velhinha, ela vai ter por volta de 40% de água, ou seja, cai pela metade a proporção de água no corpo. Já em relação ao metabolismo, essa palavra deve ser nova para muitos de vocês, mas de forma bem resumida, o metabolismo é a quantidade de reações químicas que ocorrem numa certa parte do nosso corpo, tá? Ou numa célula, também a gente pode falar de metabolismo celular, mas aqui eu quero explicar em relação ao nosso corpo. Então, quanto mais reações químicas a gente tem numa certa parte, como o cérebro, por exemplo, maior a proporção de água, né? No caso, o cérebro é de 85%, isso é bem alto. No sangue é maior ainda, é cerca de 95%, tanto por causa das reações químicas que ocorrem no sangue, mas também porque o sangue serve para transportar substância, então precisa ter uma proporção alta de água, senão acaba gerando problemas e não funcionando muito bem, tá? Por exemplo, uma pessoa que começa a ter uma proporção baixa de água no sangue, se isso diminuindo muito, ela tem uma maior facilidade de entupir veias, enfim, pode ser um problema. E por fim, a gente tem aqui o osso, né, com uma proporção realmente bem baixa em comparação com esses, porque no osso a gente quase não tem reação química nenhuma, tá? Tem células vivas e tudo, mas não tem muitas reações químicas. E além do mais, o osso precisa ser duro para ter a função de sustentação. Então, por isso, a gente vai ter uma proporção, né, baixa de água nos ossos. Em relação à espécie, a gente também pode observar uma variação grande, tá? Entre uma espécie e espécies diferentes. Aqui, para exemplificar, eu coloquei 2 animais, tá? Mas também ocorre com plantas e com os outros grupos de seres vivos. Mas aqui eu coloquei animais para exemplificar como a gente pode ter um animal com proporção extremamente alta de água no corpo, como é o caso aqui, isso aqui é a caravela. Ele é um animalzinho, né, que é próximo da mesma família, do mesmo grupo da água-viva, tá? Então, assim como a água-viva, a gente tem que ter bastante cuidado. Ele existe bastante aqui no litoral do Nordeste, nas praias. Eu achei recentemente um.
e a gente tem que ter cuidado para não tocar neles, tá? Em especial nessa partezinha aqui, que são os tentáculozinhos. Por quê? Porque ele causa uma queimadura, né? Uma queimadura tipo água-viva, só que no caso a caravela pode ser um pouco pior, tá certo? Então, caso vocês vejam, não toquem, tenham cuidado, porque pode ser, além de bastante dolorida, dependendo do caso, pode ser fatal, tá? Não é, nem sempre é fatal, claro, mas tem que ter bastante cuidado com esse animalzinho. E aqui temos o louva-a-Deus, tá? O louva-a-Deus, assim como outros insetos, né? Ele tem essa carapaçazinha, a gente chama de exoesqueleto, porque é tipo um esqueleto por fora, que é a casquinha, né? Quando a gente mata um bicho, a gente escuta até aquele crack, né? Então, é justamente o exoesqueleto. E o exoesqueleto não tem muita água, né? E é uma boa parte do peso do animal. Então, por isso, a proporção de água nos insetos, em geral, é bem baixa, né? No caso, louva-a-Deus aqui é só 13%, né? Então, a gente tem uma variação bem significativa entre esses dois animais. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura química da água. Eu vou só pincelar, tá certo? A primeira coisa que vocês precisam se atentar é sobre a fórmula da água, a fórmula molecular da água, que muitos de vocês já devem saber que é H2O. Mas o que isso significa, tá? O que significa H2O? Significa que a molécula de água ela tem dois átomos de hidrogênio, ó, 1, 2, e um átomo de oxigênio, né? Esse de oxigênio sempre vai aparecer um pouco maior, tá certo? Então, basicamente significa isso. E lembrando que eu já até falei na aula passada, a gente não precisa colocar H2O1, tá? Sempre que tem só um átomo daquele elemento, a gente não precisa colocar que tem um, isso já está subentendido. Mas a molécula de água ainda tem outras propriedades que são bem interessantes, aí são importantes para os seres vivos, tá? Uma dessas propriedades diz respeito a esse ângulo que se forma entre o átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio. Esse ângulo sempre vai ser de 104,5 graus, né? Nunca vai ser diferente, tá? Nunca vai ter um átomo de hidrogênio aqui, outro aqui, um em cima ou embaixo, tá? Nem ângulos maior, nenhum ângulo maior ou menor. Sempre vai ser esse valor, esse ângulo que se forma entre o átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio. E a outra propriedade bem importante diz respeito ao fato da molécula de água formar cargas, tá? A molécula como um todo, ela não tem carga, mas aqui do lado do oxigênio, a gente tem uma cargazinha, né, que a gente chama de 2-, enquanto que do lado do hidrogênio, desse lado a gente tem uma carga positiva e desse uma. Por isso que a gente diz que como um todo a molécula não tem carga, porque ó, aqui seria, somando esse com esse, seria 2+, e aqui 2-. Então, isso se anula a carga. Mas desse lado de cá, a gente vai ter uma polaridade negativa e desse lado de cá, a gente vai ter uma polaridade positiva. E isso é responsável pelo fato da gente dizer que a água é uma molécula bipolar, tá certo? Por quê? Porque ela tem esses dois polos de cargas, tá certo? É diferente, não confundam com a pessoa bipolar. Você já deve ter ouvido falar que alguém é bipolar, que é aquela pessoa que uma hora tá de boa com a vida, não tá reclamando de nada, te trata bem. E às vezes, em poucos minutos depois, ela já tá, né, super mal, chateada, reclamando de tudo. Então, isso é uma pessoa bipolar. No caso da molécula de água, diz respeito a ter carga negativa do lado do oxigênio e carga positiva do lado dos átomos de hidrogênio, né? E essa característica da água, que é a bipolaridade, que também pode ser chamado só polaridade ou dizer só que a água é polar, tá? Isso vai depender da pessoa que está escrevendo aquilo, né? Algumas pessoas chamam de bipolaridade, outras chamam só de polaridade. É a mesma coisa, tá certo? E essa característica ela é bem importante para a primeira propriedade da água que a gente vai estudar agora no próximo slide, que é solvente universal, que é a propriedade que explica porque muitas coisas conseguem se dissolver na água.
Quando falamos de solvente universal, essa palavra solvente, né, se refere às substâncias que servem para dissolver outras, tá? No caso, a água, ela é chamada de solvente universal porque ela tem realmente essa capacidade de dissolver muitos tipos de substâncias nela, tá? Agora, cuidado com a palavrinha universal. Geralmente, universal se refere a tudo, mas no caso da água, nem é tudo que se dissolve nela, tá? Se vocês pensarem, por exemplo, em óleo, o óleo não se mistura com água, mas muitas coisas se misturam na água. Isso é muito importante para os seres vivos, tá? Aqui eu coloquei sal, açúcar também se dissolve na água, né? Assim como muitos carboidratos, pigmentos, enfim, ácidos. Então, existem muitas substâncias que podem se dissolver na água, isso é uma propriedade bem importante. E ela tem a ver com essa segunda propriedade, que é o transporte de substâncias. Então, aliada a essa capacidade de dissolver muitas coisas que as células precisam, que os seres vivos precisam, né? Como, por exemplo, gases, né? Tipo oxigênio, os nutrientes que a gente se alimenta, se dissolvem na água. Então, a água, ela tem essa importância para transportar substâncias, seja dentro da própria célula, né? Se a gente pensar apenas no organismo que seja unicelular, ou pensando nos multicelulares, né? A gente vai ter também a água transportando, principalmente em plantas, né? A gente vai ter a água transportando substâncias de uma parte para outra da planta, por exemplo, da raiz para as folhas, e depois o inverso, das folhas para o resto do corpo da planta. E mesmo em nós, seres humanos, no caso, o nosso sangue tem uma alta proporção de água e é ele que transporta as substâncias, né, e os gases dentro do nosso corpo. Antes de falar das próximas propriedades da água, eu vou retomar um assunto, né, uma partezinha que eu já expliquei anteriormente para vocês. Relembrando aqui, né, sobre a molécula de água, do lado do oxigênio a gente tem uma carga negativa, né, tem uma certa carga negativa, e do lado dos átomos de hidrogênio temos carga positiva. Então, qual a consequência disso? Aqui a gente tem várias moléculas de água sendo representadas, né? Vermelhos os átomos de oxigênio e em cinza os átomos de hidrogênio. Então, lembrando que sempre a gente tem uma atração entre positivo e negativo, né? Então, ocorre uma espécie de atração entre os átomos de oxigênio, né, negativos, e os átomos de hidrogênio de outras moléculas, tá certo? Que no caso vão estar carregados positivamente. Com isso, nós formamos essas ligações, né, que são chamadas ligações de hidrogênio, também pode aparecer com o nome pontes de hidrogênio, interações de hidrogênio, né, que são ligações intermoleculares, ou seja, entre uma molécula e outras moléculas diferentes. Cada molécula de água forma ligações com várias outras moléculas, tá certo? E essas ligações são muito importantes para a biologia, ela vai influenciar em várias propriedades da água e vai ter uma grande importância para os seres vivos, né? Como nós vamos ver agora nos próximos slides. Uma dessas propriedades é a tensão superficial. E o que é essa tensão superficial, né? É um fenômeno que ocorre na superfície, né? Aqui na superfície dos líquidos, né? Como a água. Na água é bem especial esse fenômeno, que chega a formar uma peliculazinha, como se fosse uma membrana sobre a água. Mas por que que isso acontece? Vocês já devem ter observado isso, forma-se tipo uma membraninha, como se fosse um papel filme em cima da água. Isso acontece, gente, porque por causa das interações entre as moléculas de água. Aqui, cada bolinha dessas não representa um átomo, nesse caso aqui está representando uma molécula de água. E como vocês podem ver, abaixo da superfície, aqui a gente tem a superfície, né? Abaixo da superfície, cada molécula de água ela consegue interagir com várias outras moléculas de água, que estão em cima, embaixo, para o lado, em qualquer direção. Mas aqui na superfície, cada molécula de água ela só vai interagir com as que estão ao lado e estão abaixo, mas não com as que estão acima, porque não existem moléculas de água acima, já que aqui é a superfície, tá? Então, qual é o resultado disso? É uma diferença de forças entre aqui e aqui, tá certo? Então, essa diferença de forças faz com que ocorra uma espécie de contração entre as moléculas de água que estão aqui em cima, tá certo? E é justamente essa contração que vai formar essa peliculazinha.
E aqui a gente tem algumas demonstrações da tensão, dessa propriedade de tensão superficial da água. Se vocês buscarem na internet, também tem vários exemplos, vários experimentos que mostram a tensão superficial da água. O primeiro aqui é o caso de que alguns insetos ou aranhas, eles conseguem ficar em cima da água sem afundarem. Isso por quê? Porque eles não quebram essa tensão superficial devido a eles serem muito leves. O outro é a própria formação da gota, ela aponta para a tensão superficial da água. Se vocês olharem para aqui, ó, dá para ver essa membraninha, essa peliculazinha por fora da água. Então, as gotas só se formam porque existe essa propriedade de tensão superficial da água, senão elas não se formariam. E aqui a gente tem um caso mais interessante, que é o caso do lagarto Jesus, né? Também pode ser chamado de lagarto basilisco, que ele consegue correr sobre a água. Quando ele corre numa velocidade e num ângulo, e além do mais a pata dele favorece, a que vai na frente ela não quebra a tensão superficial, tá? Essa aqui ela já quebrou, a gente vê aqui que quebrou, mas aí devido à velocidade e o ângulo que ele consegue correr sobre a água mesmo sem quebrar a tensão superficial e afundar. A quarta propriedade que iremos estudar da água é a capilaridade, né? Que é a tendência que os líquidos, em especial a água, né, tende a subir em tubos finos ou capilares. O que são capilares? Então, capilares são os vasos do nosso corpo, os vasos sanguíneos, que são muito fininhos. Então, eles recebem esse nome de capilares porque eles são fininhos tipo cabelos, tá? Capilar, lembra cabelo. E essa propriedade da água se deve à tensão superficial. Aqui a gente tem um experimento que serve para demonstrar essa propriedade de capilaridade. Aqui a gente tem um tubo grosso, que serve de controle, para mostrar qual a altura que a água chegaria, que é essa aqui. E aqui a gente tem tubos que vão se tornando cada vez mais fininhos. Como é fácil de perceber, conforme o tubo vai se tornando mais fino, a água vai chegando numa altura maior, tá certo? Por que isso acontece, gente? Justamente devido à tensão superficial, é a água que está na superfície, que nesses casos aqui vai ser em contato com o vidro, ela se adere e sobe mais, porque a força na superfície é maior. Então, quanto mais fininho for, mais a gente tem essa questão da tensão superficial, mais ele se adere e mais a água consegue subir. Isso é muito importante, principalmente em plantas de grande porte, plantas altas, né? Que precisa puxar água da raiz até o topo da árvore, né? Para chegar nas folhas. Então, graças à capilaridade, plantas conseguem ser altas, tá? Se não fosse essa propriedade, a gente só teria plantinhas pequenas. E a última propriedade que iremos estudar é a de termorregulador. O termorregulador, o nome já está meio que dizendo tudo, tá? Isso é a propriedade da água de ajudar a manter a temperatura mais ou menos regular, tá? Mais ou menos estável. Termo sempre se refere à temperatura, né? Isso por quê? Porque a água ela tem uma certa dificuldade tanto de ganhar quanto de perder calor, né? Ou seja, tanto de esquentar, que é ganhar calor, quanto de esfriar, que é perder calor. Isso ajuda na regulação da temperatura corporal. Não é bom que os seres vivos eles tenham uma variação brusca, rápida na temperatura do corpo deles, tá? E nós, seres humanos, nos mamíferos, nas aves, a gente tem um mecanismo que faz com que a nossa temperatura fique constante, tá? Mas os outros animais, as plantas e os outros seres vivos não têm isso. Então, a temperatura deles depende demais da temperatura do ambiente. Então, ter água dentro do corpo deles ajuda a não ficar oscilando tanto a temperatura do corpo como se não existisse água, existisse um líquido com uma propriedade diferente, tá? E por que isso acontece, né? Como eu falei para vocês sobre a questão das moléculas de água, elas formam pontes de hidrogênio, né? Uma molécula entre uma molécula e as outras que estão perto. Então, quando a gente esquenta essa água, ela precisa, boa parte desse calor que a gente está esquentando é usado para quebrar as pontes de hidrogênio. Então, isso dá trabalho, exige muito calor. Então, é por isso que ela não esquenta tão rápido, tá certo?
E aqui eu coloquei um animalzinho. Isso aqui chama-se feneco. É tipo uma raposinha que vive no deserto, né? Então, o fato dela de ter água no corpo é algo que ajuda muito a manter, né, essa temperatura e ela aguentar o calor do deserto, né? Assim como outros animais, plantas, enfim. A água é muito importante para manter a temperatura e regular a temperatura do corpo. E aqui, gente, chegando no nosso último slide, né? Aqui é mais um lembrete para vocês não esquecerem de entrar no link da lista de presença, que eu vou mandar daqui a pouco para vocês lá no grupo, ou talvez já tenha mandado, né? Aí vocês vão colocar seu nome completo, marcar a turma de vocês e responder as questões de múltipla escolha, né? Que tem lá também nessa lista de presença sobre essa aula que eu acabei de dar para vocês, tá? Desejo uma boa semana para todo mundo e, é claro, continue se protegendo do novo coronavírus, porque a gente está numa fase bem difícil agora. Tenham mais cuidado do que nunca. Tchau, tchau. Tudo de melhor para todo mundo.